Olha, sinceramente, depois de todo mundo me falar que eu precisava ler o Almanac número 1 do Mister No, eu precisei pegar pra ler e gostei pra caramba. Mas meu nome é Charlie Grandchamp, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de gibizinho, de literatura, quase que sempre de um terror, uma ficção científica, um mistério, uma aventura, uma coisa gostosa. Se você gosta também, se inscreva para fazer parte dessa bela comunidade de amigos, deixe seu like, compartilhe e considere o meu apoia-se. O link tá sempre na descrição. A partir de R$ 15 você já me ajuda muito. Mas a gente não quer saber disso, a gente quer saber de gibizinho. Isso aqui, tesouro, tesouro, tesouro. Essa edição aqui é da editora 85, minha amada editora 85. É uma revista especial, né? Como dizer, um almanac. Então é uma edição de 292 páginas contando uma história fechadinha, amarrada. Não precisa ler antes, não precisa ler depois, do Mister No. O Mister No é um personagem que eu não conhecia. Tipo, eu conhecia, porque as histórias dele se passam em maioria no Brasil. Então é um personagem que eu já tinha. Eu sabia que ele existia, mas eu nunca tinha lido nada dele. Eu até falei, será que vai dar pra ler? Mas assim, dá pra você ler, é um bom ponto até pra conhecer o personagem, apesar de que aqui se fala muito mais do passado dele. Mas então, isso aqui foi escrito pelo Maurício Colombo, que se eu não me engano é um dos co-criadores de Dampir, e a arte é do Giovanni Bruso, estupenda, estupenda. Essa historinha do Almanac se chama Era uma Vez em Nova York, como eu disse, 192 páginas, e é uma delícia, mas vamos falar da história primeiro. Então, a gente começa aqui com o Mister No, o nome dele é Jerry. Ele tá andando por Nova York com um amigo dele e ele encontra alguém do passado dele. Uma pessoa do passado, da infância, de quando ele morava em Nova York, porque ele cresceu num bairro italiano de Nova York. E aí ele começa a contar para esse amigo dele a ligação que ele tem com essa pessoa, como ele tem que pagar uma promessa para essa pessoa, ele prometeu, né? Eles prometeram que um mataria o outro. E aí ele vai contar da infância dele pro amigo dele, e aí sim a gente conhece o. Deixa eu pegar uma imagem aqui dele mais tranquila, né? A gente conhece o pequeno Jerry, ele criancinha aqui, que ele morava, né, nesse bairro italiano, que não é nem um bairro rico, mas também não é um bairro pobre, sabe? É um. Esses bairros de máfia italiana tradicional. E ele quer, né, sair. Ele tem um tio que é muito abusivo, bate nele, bate na tia dele também, que apesar dela tentar ajudar ele, ela não consegue, porque, né, é um homem abusivo, ele é policial. Então, assim, muito difícil. E ele quer sair dessa vida, chega dessa humilhação e tudo mais. Ele tem dois amigos principais, assim, que é o Trem. Ele é um lutador de rua, um gigante. Esses gigantes de coração de ouro que vocês sabem que eu amo e é o meu personagem favorito da história. Ele é o lutador de rua que tá ficando meio cego de tanto tomar porrada. E aí também tem o Statter, acho que é Statter que se pronuncia o nome dele, que é tipo o agente do lutador. Então eles arrumam lutas de rua pra poder fazer um trocado. Só que eles têm um grande plano de que eles vão pegar esse menino negro que toca na igreja, ele toca piano na igreja, mas esse menino é um gênio do jazz. Então eles vão pegar esse menino, fazer um Diabo Maneta lá, que é um famoso pianista de jazz, que tem uma história maligna, maluca sobre ele, vai fazer ele ser o escolhido para entrar pro sucesso. Então a maneira que eles vão ficar ricos é tirando esse menino da pobreza, fazendo esse menino ser uma estrela e ficando rico. Aí o Jerry não acredita muito bem nisso, será que vai dar certo, será que não vai? Mas ele se apaixona pelo jazz. Ele escuta esse menino tocando a primeira vez e a vida dele muda, sabe? Ele até fala pro amigo dele quando ele tá contando as lembranças, ele fala, "E ali eu conheci um dos grandes amores da minha vida, o grande amor da minha vida, que é o jazz." Aí que ele indo no bairro negro, né, na parte negra do bairro pra poder ouvir jazz e ouvir a igreja, que ele escuta os negros cantando nos cultos, né? E ele ama e tal. Ao mesmo tempo que ele tá ali, ele ajuda, né? Ele é o amuleto da sorte do trem, se apaixona todo pelo jazz e tudo mais. Tem um outro personagem muito importante, que é o Frank Missa Cantada Negro. Ele é o mafioso daquela região. E ele é um cara que tá na vitória, né? Ele é um mafioso, estiloso, resolve todos os problemas, ninguém se encara com ele, ninguém tira onda com ele. E o Jerry se encanta por ele se encanta pela vida que ele pode ter. E o Frank gosta do Jerry, fala assim, pô, esse menino tem potencial. E começa a ensinar ele o ofício do crime. Fala assim, não, vou te ensinar a ser que nem eu, se você tiver tutano, se você for bom mesmo, você vai fazer, vai estudar com ele o crime e no final vai ter uma prova final, se você passar, você vai ser o meu garoto de ouro. E aí a gente acompanha
o Jerry se envolvendo mais nesse mundo do crime ali, com nesse crime mais elegante do Frank, enquanto o trem fala, garoto, não pode fazer isso, é perigoso, essa galera é do mal, esse povo mata, você quer matar os outros? Esse povo rouba, esse povo tira dos outros. Ao mesmo tempo que a gente vê que o Frank não é tão mal assim, ele é um mafioso, ele mata a gente e tudo mais, mas ele tem uma moral que é muito fácil você olhar pra ele e pensar, ele tá certo, essa moral dele tá certa, tipo, ele não mata criança, e ele mata quem mata criança, porque ele fica puto com isso. Então tem o Frank é um personagem muito cativante, ele tem uma malícia, ele é um personagem que não tem como você odiar ele, ficar contra ele. Você quer o bem do Jerry, mas será que o bem do Jerry também não é ali com o Frank? Só que vai vindo outras confusões. Nessas lutas de rua que o trem tem, eles enfrentam os irmãos Jenkins, que são de uma meio que uma máfia, de uma parte da máfia, uma camada da máfia rival do Frank. Então, os Jenkins não gostam do Jerry porque o Jerry tá sempre com o trem, e não gostam do Jerry porque o Jerry começa a trabalhar com o Frank e eles querem eliminar o Frank para assumir aquela região. E aí a história toda é sobre isso, sobre os Jenkins armando pro Frank, e aí a máfia querendo o Frank depois, e como que o Frank vai se virando e fazendo artimanhas para não morrer. A gente vê o lado do trem e do Stater tentando trazer o Ray, acho que é Ray o nome do menino mesmo, né? O menino pianista, pro futuro, né? Pra ele ser um grande pianista, e a gente vê o Jerry ali. E aí eu acho que é bacana porque tem essa guerra pela alma do Jerry. Então você tem o Frank, que vê uma coisa ali ele se vê muito dele no Jerry, que é esse menino ambicioso, que quer ser alguém, quer vencer e tem um encanto pelo mundo do crime. E você tem o Trem que fala, não, cara, a gente tem que vencer sem matar ninguém, sem cometer nenhum crime. Lógico que, né, ele também tem as safadezas dele, né, ele luta de rua, ele quer, né, subir sendo empresário do garoto. Não que seja desonesto isso, mas também não é uma maneira muito tradicional de subir na vida. Mas eles ficam nessa disputa pela alma do Jerry. E a gente sabe que no futuro o Jerry é um herói, né? Ele é um personagem. Eu nunca li mais nada dele, então eu não sei o quão cinza ele é, sabe? As nuances que tem o Mister No. Eu sei que ele participou da Segunda Guerra Mundial, eu acho, ou da Primeira. Não, da Primeira não, porque isso aqui se passa nos anos 30 em Nova York. Então não, ele foi pra Segunda Guerra, porque ele era criança ainda. Na Segunda Guerra, e acho que uma guerra depois também, ele é um aviador aqui, né? Que ele fica ali em Manaus, ele faz as viagens dele por aqui. Mas eu não sei muito do quão cinza ele é, mas pelo que a gente vê que ele é um cara heróico, né? Ele é um mocinho de uma revista, ele é o protagonista de uma revista. Então, você vê como que isso vai ajudar a moldar quem o Jerry é. Outro aspecto que eu acho muito interessante é essa vida ali dos anos 30 nessa região de Nova York lá, tipo, em alguns momentos é até meio. Você tá mais ali na periferia, mas tem muito da cultura dos anos 30, porque é muitos imigrantes italianos e de outros lugares, muitos imigrantes que estão tentando fazer uma vida, então eles têm um armazém, tem uma coisa assim que é algum dinheiro, mas eles olham para outros pobres, por exemplo, mendigos, ou então os negros que, né, estão numa situação de mais pobreza ainda, eles veem com mais com um olhar de desprezo. Então os personagens negros aqui é desprezo, é racismo, é tudo de ruim, é tipo cenas absurdas de racismo, mas não que o gibi seja racista, tá? Ele tá criticando, ele tá mostrando ali que era assim aquele lugar. Então eles também são pobres, eles sofrem com a violência das máfias e tudo mais, apesar de que dentro de uma comunidade, né, o mafioso principal tem que administrar bem ali, mas tem a violência da máfia. Mas quando eles olham pros personagens negros, pras pessoas negras ali, eles veem como bicho, como que nem são um ser humano e destratam mais ainda. E aí você tem esse contraste todo, porque é um lugar, esse bairro, esse do Jerry, que tem muita violência, muita sujeira, muita coisa. Mas quando você vê o lado negro, apesar de, né, de ter a pobreza também, você vê a família do Ray que né, mora numa casa com várias crianças, você vê com muita beleza toda a cultura negra ali de Nova York, porque o Jerry se encanta. Então você vê o culto, as pessoas bem vestidas, eles cantando, uma alegria. Apesar das dificuldades, você vê muita beleza no lado negro ali entre os negros de Nova York nessa época. E o Jerry se encanta por tudo isso. Aí ele sofre racismo reverso, né? Os negros de lá não querem que ele fique lá, porque se acontecer algum problema, vão falar que vão acusar eles e tudo mais.
Mas ele é apaixonado pelo negócio e ele, né, continua ali ouvindo jazz e tudo mais. Então acho que legal esse contraste de que a população branca ali sofre essa violência da máfia, mas eles fazem a violência com os negros. Tem a sujeira que mostra o bairro deles ali, mas a beleza mesmo tá na cultura negra. Eu acho que isso é um comentário bem bacana que aqui faz. E aí, falando do jazz mesmo, eu acho que assim, se a gente pensar nas grandes lendas do jazz, de gente que vendeu a alma pro diabo pra tocar piano, pra tocar guitarra, pra tocar sax, sei lá, tem sempre. As histórias são sempre de ascensão, a luta ali, a ascensão, a pessoa no topo. E aí, a queda. Tem sempre a queda. O diabo vem cobrar, acontece alguma coisa, o fim da vida precoce. Tem sempre essa coisa. E eu acho que essa história aqui também segue essa estrutura. Então, você vê a tentativa de ascensão de todo mundo, quem tá no topo, e depois a queda. Só que eu acho que isso tá em personagens diferentes. Então, você tem o trem ali, querendo subir na vida, o trem, o Ray, o Statter, que estão lutando, fazendo ali. Você tem o Frank, que já vendeu a alma, né? Ele já é um mafioso poderoso, então ele já tá no topo e subindo cada vez mais, e estão ameaçando esse topo dele. E no final da história, meio que todo mundo cai. Ah, spoiler! Não é spoiler, você não sabe o que vai acontecer. Mas todo mundo cai. E eu acho que tem toda essa estrutura das grandes músicas e canções de jazz, que nunca é algo que, tipo, acaba. É mais difícil você ver algo que acaba no esplendor, tem sempre a queda. E eu acho que essa história tem essa estrutura de uma lenda de jazz. E aí, no final de tudo, como eu disse, termina com a queda de todo mundo, ou de quase todo mundo. E é um final pessimista, sabe? Só que eu acho que contrasta bem, porque tudo de ruim que vai acontecer ali é pra gente ver quem o Jerry se tornou. Então, eu vi o Estante Narrada, né, o Pedro Estante Narrada, e ele disse que o Alessandro do Ministério dos Quadrinhos diz também que é a morte da inocência do Jerry. E assim, é uma virada na vida dele. Depois disso, sei lá, o que vai fazer ele ir pra guerra depois e ele, né, se enfrentar de ser um cara que bate de frente, que vai com os problemas e tudo mais. Só que o final da história mesmo, tipo, esse é o final do passado dele, mas o final da história mesmo mostra muito da grandeza do Jared, como ele evoluiu daquilo tudo. E aí ele vai pra, né, ele vai se confrontar com esse cara do começo da história e a gente tem ele saindo, né, como o maior da história ali. E, e eu gostei muito disso. Eu acho que pra apresentar o personagem, que eu não tinha contato com o Mister No antes, eu acho que aqui eu falei, pô, ele é um personagem muito interessante. Ele é um personagem com várias camadas e eu fiquei interessado em ler mais coisas dele. Que tem coisas que saem pela 85, tem coisas que saem especial de outras editoras, mas eu vou pegar algumas coisas do Mister No pra ler sim, porque eu achei fantástico. Vou tentar mostrar a capa aqui de perto, porque não quer focar. Minha câmera não quer focar. E, cara, adorei isso aqui. Então, os meninos aí, o Matheus do Todd Resenha, o Pedro do Estante Narrada, falaram que eu precisava ler isso. Meu Deus, precisa ler, vai morrer. É maravilhoso mesmo, vai com certeza estar nas melhores leituras do mês. Então fica a minha recomendação para você comprar no site da Editora 85. Mas o meu link da Amazon vai estar sempre aqui na descrição se você quiser comprar outra coisa. Eu acho que dá para comprar na Amazon também, mas é que comprando pela editora normalmente é mais barato. Na verdade, a 85 tem uma loja dentro da Amazon, mas aí em todos os casos você vai pagar frete, vai pagar tudo, não tem frete grátis. Comprando na editora, pelo menos você tá ajudando mais diretamente a editora. Então fica a minha recomendação de Almanac número 1 do Mister No. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários se você já conhecia o Mister No, né? As histórias dele, a maioria se passam no Brasil. Fica aqui a minha recomendação. Deixe o seu like, como eu já disse, se inscreva se não for inscrito, pense, reflita no meu Apoia-se. Obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!